Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História, e nós vamos para mais uma aula de História do Recife para as turmas do 6º ano do projeto Educa Recife, da Prefeitura do Recife, ok? Então, hoje nós contamos aqui com a ajuda da Késia, nossa intérprete de Libras. Ela está no cantinho da tela aqui, ó. Késia, dá um tchauzinho aí. Isso aí, beleza? Então, Késia, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, trabalham junto conosco aqui nessa parceria para tornar as nossas aulas mais acessíveis para todos e todas. E, mais uma vez, contamos aqui com a ajuda da maravilhosa, toda poderosa salve Yolanda, professora Yolanda, ela ali, ó, já com a carranca ali nas mãos, e depois vocês vão entender por quê, né? Hoje a gente está aqui também com a mesa organizada aqui, com várias peças, que a gente vai falar delas no decorrer da aula. Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre o artesanato em Recife. Então a gente vai tentar entender como é que, um pouco, né, da história do artesanato e tentar conhecer alguns locais onde a gente pode visitar, né, feiras de artesanato, ou locais, né, onde existe uma concentração aí de produtos artesanais, né, produtos do artesanato, para a gente poder visitar, visualizar e até mesmo adquirir, né? Como a gente tem aqui na mesa, né, uma grande quantidade de peças de artesanato que fazem parte do acervo da nossa coordenadora Celi, né, que contribuiu para que a gente montasse essa mesa no dia de hoje, ok? E aproveitando, a professora Yolanda está ali no chat. Se você ainda não tem o aplicativo, né, do Educa Recife instalado no seu celular, Billy Boy, joga aí o QR Code aqui, ó, no cantinho aqui. Ó, aí, ó, os dois QR Codes no cantinho aqui da tela. Então você pode apontar o seu celular para o QR Code e fazer o download dos aplicativos, né? Seja para o Android ou seja para o iOS, o sistema operacional do seu celular, né? Então vamos começar a nossa aula. A gente vai assistir um vídeo curto aqui. A gente gosta muito, né, de trabalhar, fazer esse início sempre com algum vídeo, alguma imagem associada ao tema. Então vamos lá, vamos assistir aqui um vídeo. Estou impressionada com o tanto de países que está aqui dentro, né? Nós estamos fotografando, estamos que nem bobo aqui. Muito interessante, muito cultural, muito interessante. É tudo de bom, é muito bonito, é muito cultural. A feira tem trazido toda essa valorização do artesanato, a promoção da cultura e da arte indígena, e com isso gerando negócios, pois os indígenas têm apresentado suas danças, o seu trançado, o seu colorido, os seus produtos genuínos, né, que encanta e incrementa as vendas do seu artesanato aqui durante o evento. O movimento durante os jogos aqui foi muito bom, superou as expectativas, né? O público veio prestigiar os Jogos Mundiais, visitou as stands, visitou a feira de artesanato. El espacio está súper bien, la ubicación me quedó muy cómoda para mí. Todo lo que ha acontecido en una semana que tengo de estar aquí ha sido muy bien. É a oportunidade que a gente tem de conhecer novas culturas, de ver novos povos, de ver uma variedade tão grande de artesanato, de cores, texturas.
valorizou muito, muito mesmo todo esse artesanato, a cultura indígena. É maravilhosa a feira. Então, o que é que a gente pode, a partir daí, entender do vídeo, né? Então, a gente viu aí uma feira indígena, né, de artesanato, né? Então, a gente observa que o artesanato, para começo de conversa, né, o artesanato, ele é uma prática, né, que é utilizada por vários povos, várias etnias, ou seja, o artesanato ele faz parte da história, né, das populações mundiais. Então, a gente vai ter o que a gente observa, né, uma variação de local para local. Alguns produtos, né, eles vão ser diferentes em alguns locais, como a gente pode até observar aqui pela organização da mesa, né? A gente tem uma diversidade de produtos, mas a gente vai trabalhar essa diversidade aí, certo? Um pouquinho mais na frente da aula. Então, agora a gente tem um outro vídeo, mas eu não vou passar esse vídeo, eu queria que a gente continuasse aqui, porque a gente vai falar hoje, como vocês já viram, né, sobre artesanato. Né? Então, o nosso objetivo hoje é entender sobre o conceito de artesanato e conhecer algumas manifestações desse gênero no município do Recife, ok? Então, a gente já perguntou aqui, mas você sabe o que é o artesanato? Então, você já teve a oportunidade, né, de participar de alguma exposição, ou até mesmo, de repente, até mesmo em casa, algum integrante da sua família costuma fazer alguma peça aí artesanal e você não se deu por percebido ou por percebida, né? Então, a gente tem, né, que o artesanato, ele é o próprio trabalho manual que se utiliza de matéria-prima natural ou a produção de um artesão, né? Então, o artesanato, ele se caracteriza, né, por ser uma produção manual, é uma produção que não é industrializada. Hoje, embora com a tecnologia, possa se produzir algumas peças, né, do artesanato, né, e essas peças se virem como molde para fabricação em série, né, de outros produtos. Porém, o artesanato ele será uma produção manual, a produção que é fruto, né, da ação de um artista, né, que a gente conhece ali como artesão. Então, vejam, o artesão é um profissional que fabrica produtos através de um processo manual ou com auxílio de ferramentas. Se a gente pegar, por exemplo, vamos observar aqui logo na mesa, a gente pegar algumas dessas peças daqui, como por exemplo, né, essa flor aqui, ó, que a gente está mostrando aqui. Ela é toda produzida de forma manual, ok? Então ela utiliza aqui apenas o trabalho do artesão. Não que as outras peças não utilizem, mas existem peças dessa daqui que elas são compradas, né? A matéria-prima ela é comprada em algumas lojas, como por exemplo o tecido aqui, ó, para a fabricação do fuxico, né? Que é uma forma de artesanato típica aqui da região. Então a gente compra as peças, né? Aqui a gente vê na cesta aqui, ó, nessa cesta daqui, a gente observa aqui que utiliza palha, né, e madeira. Então isso aqui é adquirido, pode ser adquirido em alguma loja, né, que vende essas matérias-primas, mas via de regra o artesanato é a produção manual, feita pelo artesão, que é aquele camarada, né, que vai trabalhar na produção dessas peças de artesanato, ok? Então aqui a gente vê uma imagem de um artesão, certo? O artesão produzindo aqui algumas peças, né, que lembra aqui, ó, alguns cactos, ó, estão vendo? Então ele está produzindo isso daí com pedra-sabão. Então ele está utilizando, a matéria-prima dele é a pedra-sabão, e ele está utilizando para fabricar essas peças, ok? Com a mecanização da indústria, ou seja, com a própria revolução industrial, que a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre ela, o artesão ele é identificado como aquele que produz objetos pertencentes à chamada cultura popular, certo? Então, por quê? A gente vai ter o artesanato, ele vai ficar
deslocado ali para o campo da cultura popular, porque todos os outros produtos que não são feitos pelo artesão são chamados de produtos industrializados, ok? Então, nesse sentido, o artesanato ele termina ficando, né, ali no campo da cultura popular. Professora, e como está a interação aí no chat? Que bom, queria falar até sobre isso, professor. Vejam, pessoal, tá uma dúvida aqui no chat, e aí a gente até fala para vocês, porque aí vocês passam para os colegas de vocês, tá? Nossas aulas aqui, hoje é do 6º ano de História. É para todos os alunos da Rede Municipal do Recife, do 6º ano de História. Não importa a turma, se é 6º A, B ou C, não importa a escola. O que o professor está aqui tratando do tema são temas que vocês também vão trabalhar nas escolas. Por isso que é bem importante para a gente, não só a participação, como a interação de vocês. Porque a gente está trazendo aulas com vídeos, com recursos que a gente tenta que sejam cada vez mais interessantes para poder complementar com o que os professores de vocês estão fazendo. Então, repito, é para todos os alunos do 6º ano da rede, tá? Outra coisa é agradecer, que está tendo uma interação muito bacana aqui entre vocês. Nossa aluna Maria mandou até um abraço, viu, professor? E ela também faz artesanato, faz pulseiras. Eita, Continue que assim, coisa Maria. boa. Tá vendo? Como eu disse, né? Em casa, vocês têm pessoas, né, que podem aí estar produzindo artesanato. E, inclusive, alunos, né, como a Maria, não é isso? Isso. A Maria, que trabalha aí com a produção de pulseiras, né? Então, parabéns aí para a Maria, né? Pela produção dela, né? Então, vejam, a gente falou em cultura popular, né? Que pode ser definida com qualquer manifestação, né? Em que o povo produz e participa de forma ativa. Então, a gente tem vários exemplos, né, da cultura popular. Eu trouxe, por exemplo, para a gente ilustrar aqui a questão do maracatu, que, inclusive, se vocês lembrarem, a gente teve uma aula, por esses dias, né, a gente trabalhou sobre a temática, né, do maracatu. Então, é só você voltar aí 1 ou 2 aulas, né, das semanas passadas, você vai ver que a gente teve uma aula aqui específica sobre o maracatu, né? Mas, voltando ao artesanato, ele é uma técnica manual para produzir objetos feitos a partir de uma matéria-prima natural. A gente já explicou isso aqui. Então, nesse sentido, a gente tem aqui, ó, como exemplo, um marceneiro, né, que usa madeira como matéria-prima para produzir os seus produtos. Então, o marceneiro ele usa a madeira para produzir, por exemplo, a mesa, né, que a professora Yolanda, ela está ali, ó, ela tem a mesinha junto dela. Então, essa mesinha, ela utiliza aí não somente a madeira, mas também uma cobertura, né, de vidro, né? Então, nesse sentido, a madeira pode ser utilizada, né, para cadeira, guarda-roupa, cama, né, mesa. Então, a madeira seria a matéria-prima, né, do marceneiro ou do carpinteiro, né, que também trabalha com a madeira. Então, aqui é o marceneiro produzindo, ok? O artesanato, ele é tradicionalmente a produção na qual, né, o produtor ele tem os meios de produção e trabalha com a família em sua própria casa. Geralmente, as oficinas artesanais, muitas vezes são oficinas familiares, né? Quando, no máximo, o artesão ele trabalha junto com alguns integrantes da sua família. Então, é uma produção realmente assim, mais popular, né? Então, o artesão ele realiza todas as etapas da produção, desde o preparo da matéria-prima até o acabamento. Voltando para o exemplo aqui do marceneiro, ó, o marceneiro, se ele for produzir uma cadeira, ele vai pegar a madeira, ele vai serrar a madeira, vai lixar, vai pregar, vai dar o formato, né, da cadeira, vai pregar os pés, no final dá outro lixamento ali, ó, dá o acabamento, pinta, né, com o verniz ou com a tinta que ele quiser para colocar à venda. Então o artesão ele participa de todo o processo da produção, ok? Por que isso é importante? Porque nesse sentido, né, na produção artesanal a gente não vai ter o que a gente chama de divisão do trabalho. O que é isso? Nesse exemplo que a gente falou do artesão, se a gente fosse pegar, né, um processo, né, com a divisão do trabalho, então uma pessoa ficaria responsável por cortar a madeira, outra por pregar os pés na cadeira, outra por lixar, outra por colocar o verniz e outra por separar ali para colocar para venda. Então isso seria a divisão do trabalho. No caso do artesanato, o artesão ele produz toda a peça.
quando no máximo ele pode contar com alguns ajudantes, mas via de regra é o artesão que produz toda a peça, ok? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma sapataria lá do século XVI, né? Então veja, aqui a gente tem aqui, ó, os sapateiros, ó, produzindo. Aqui nesse caso a gente tinha uma certa divisão, né, aqui do trabalho, porque aqui a gente vê dois homens, né, um aqui separando os fios que vão servir para costurar o sapato e o outro aqui, ó, fazendo o trabalho de costura, enquanto tem outro ali que está vendendo, né, o sapato, ok? Veja, o artesanato ele pode ser erudito, popular ou folclórico, ok? E ele pode se manifestar de várias formas, como por exemplo, na cerâmica, certo? Na escultura, certo? Ele pode se manifestar na costura, certo? Aqui, ó, a gente colocou vários tipos, né? Trançados de tecidos, né? De fibras vegetais e animais. Por exemplo, o fabrico da farinha de mandioca, ele pode ser realizado, né, de forma artesanal. Então, o que a gente observa é que o artesanato ele pode se manifestar de várias formas, né? Trabalho em couro, por exemplo, o trabalho em chifres, né? Chifres de animais, certo? Então, nesse sentido, a gente observa, né? Mandar um abraço ali para o professor Revoredo, que está ali na produção. Ali, ó, eu acredito que depois ele vai dar aula aí para vocês. Não, não é hoje não, né, professor? Beleza. Tá, você está indo embora, professor? Que é isso? Então, nesse sentido, a gente vai falar um pouco sobre a origem do artesanato, ok? Como a gente falou no início, a história do artesanato ela está associada à história da humanidade. Então, desde os primórdios, lá na antiguidade, os seres humanos eles já se utilizavam, né, de produção artesanal, ok? Então, a necessidade de produzir bens de utilidade e uso rotineiro e até mesmo adornos, né, expressou a capacidade criativa e produtiva como forma de trabalho. Por exemplo, da necessidade de acumular água, o homem e a mulher eles passaram a produzir vasilhas, né, de cerâmica para guardar ali a água. Da necessidade, né, de se proteger, por exemplo, do frio em alguns locais, eles passaram a fabricar roupas, né, com pele de animais, né, e mais na frente com um tecido. Então, nesse sentido, o que a gente vai observar é que o artesanato ele está associado à própria história da humanidade, ok? A partir do século XIX, o artesanato ele vai ficar concentrado em espaços conhecidos aí como oficinas, onde um pequeno grupo, né, de aprendizes, junto com o artesão, eles passam a produzir essas peças, né? Então, os aprendizes eles viviam lá com o mestre artesão. O mestre artesão é que tinha o conhecimento de toda a produção. Então, ele recrutava ali, né, para a oficina alguns aprendizes que iriam trabalhar com ele e, em troca, ele iria ensinar o ofício, né, do artesanato ali que ele desenvolvia. Tipo, um carpinteiro ele iria ensinar os aprendizes a arte da carpintaria. Um cuteleiro, né, iria ensinar a arte ali da produção, né, com o couro, né, e por aí vai. Então, nesse sentido, né, com o passar do tempo, essa produção ela foi se alterando. E com a Revolução Industrial, que se iniciou ali na Inglaterra, né, o artesanato ele foi fortemente desvalorizado, deixando de ser tão importante. Por quê? Com o uso das máquinas na produção, se você levava um tempo, né, para produzir uma peça, né, sozinho, usando a máquina, né, você aumentava a quantidade de produtos, né, que iriam ser produzidos. E isso fez com que as oficinas, né, de artesanato elas fossem ficando à margem, certo? Até que mais na frente, né, começou a ocorrer uma certa revalorização aí do artesanato e hoje a gente encontra peças artesanais que têm um valor, né, bem alto, né, por todo o trabalho que é empenhado, né, na produção daquela peça, ok? Professora, mais alguma interação aí no chat? Então, os estudantes continuam interagindo entre eles e Maria está corrigindo que o nome dela é Vitória. Ah, Vitória, ok, Beijo. muito bem, Vitória. Então vejam só, o que é que a gente tem? Com a Revolução Industrial, né, vai ocorrer um processo de divisão social aí do trabalho, né? Então a gente vai ter uma divisão
onde, se não o artesanato, o artesão ele produz toda a peça, a partir da utilização das máquinas, cada operário ficava responsável por coordenar ou produzir, trabalhar ali em um setor da produção. Então eu trouxe uma cena aqui para vocês observarem, né, que mostra, né, o processo de divisão do trabalho, onde cada operário ele tinha uma participação na produção do produto, e esse processo ele passou a ter o nome, né, de linha de montagem ou linha de produção. Então vamos observar aqui a cena de um filme chamado Tempos Modernos. Aí, observa aí no filme, né, que cada operário ele tem uma função na produção aí da peça. É um filme clássico, né, do Charlie Chaplin, que eu recomendo, inclusive, que vocês assistam, ok? Então, o que a gente vê aí é um operário, né, junto com um grupo de operários, cada um com uma função. Enquanto um aperta o parafuso, o outro tá lá, dá-lhe uma batidinha ali, né, na peça, né, e essas peças são encaminhadas por uma máquina que já vai mandar para outro setor para que outros funcionários continuem com aquele processo de produção, ok? Aqui, ó, uma linha de montagem da fábrica da Ford em 1913, né? Então observa aqui a produção, né, das peças, né, que vão para os carros, ok? E para a gente finalizar nossa aula, a gente vai falar um pouco, né, sobre locais que você pode visitar para observar aí exposições artesanais aqui em Recife, né? Para quem não sabe, a cidade do Recife, ela tem vários pontos que você pode visitar. E a gente vai citar aqui 3, embora existam mais, ok? Embora existam mais pontos, mas a gente vai citar aqui 3. Mas antes, só por curiosidade, vocês não estão se perguntando por que é que a professora Yolanda ela está ali segurando a carranca, certo? Professora, a senhora quer falar aí? Eu gosto muito desse elemento da carranca. Na entrada da minha casa tem uma, e aí é um artesanato nosso, artesanato pernambucano, bem reconhecido por causa de Ana das Carrancas, e ela é malvada assim, ó. Quanto mais malvada a cara, melhor, porque é para afugentar o mal olhado. Muito bem. Então, vejam, vamos citar, né, alguns locais, inclusive nesses locais vocês podem adquirir a carranca, né, professora? Sim. Exemplo. Primeiro deles que a gente separou, a Feirinha de Boa Viagem. Aí, você que está no chat aí, você já visitou a Feirinha de Boa Viagem? Aqui a gente pegou uma imagem, né, dela aqui do Google Maps, né? Então, a gente observa aqui a igreja lá no centro, né? E aqui as barraquinhas, essas barracas aqui no momento aqui, ó, da foto, fechadas, mas aqui a gente tem uma exposição, né, de artesanato, né, na Feirinha de Boa Viagem, que tem vários atrativos, desde os atrativos do artesanato até o atrativo, né, da gastronomia, até porque a produção também, né, de comida, ela se dá de forma manual, né? Então a gente produz, né, também, né, as comidas que são produzidas ali são todas comidas típicas, né, ou comidas que são produzidas localmente. Então, é um local muito interessante para vocês visitarem, certo? E esses locais, né, que a gente está mostrando aqui, muitos deles, eles têm entrada franca, né, entrada gratuita, né? Você não paga, né, para visitar a Feirinha de Boa Viagem. Você vai pagar para adquirir os produtos, caso assim você o queira, né, o caso vocês desejem. Então, aqui, ó, um outro local, a Casa da Cultura, certo? Então a Casa da Cultura fica aqui no centro do Recife. Para quem não sabe, a Casa de Cultura, ela já foi durante um bom tempo a casa de detenção, e a gente não vai falar muito sobre a Casa da Cultura porque a gente vai ter uma aula nossa específica para trabalhar sobre a Casa da Cultura. Então, nesse sentido, na Casa da Cultura, né, que fica ali bem próximo, né, da estação ali central, né, do Recife, né, do metrô. Então você pode visitar a Casa da Cultura e observa a arquitetura dela aqui, não é, na forma de um X aqui, ó, porque esse local aqui já foi um presídio, chamada Casa de Detenção. Então depois foi desativada e no local foi instalado, né, uma feira ali, um local de comércio, né, de artesanato, né? Então aqui a gente tem
a imagem, né, de uma das lojas, né, que vende aqui, ó, produtos de couro, ó, percata, né, aqui chapéu, né, bolsa. Então vocês podem visitar, certo, a Casa da Cultura, né? E o Centro de Artesanato de Pernambuco, esse daqui eu acredito que vocês, se não já visitaram, mas também já passaram próximo dele, porque ele fica aqui, ó, no bairro do Recife, certo? Mais especificamente na região do Marco Zero aqui. Aqui a gente tem a Praça do Marco Zero. Então aqui está o Centro de Artesanato de Pernambuco, certo? É um local aberto ali também para visitação, certo? A imagem dele aqui, ó. Estão vendo aqui. Lá atrás aqui, ó, confundindo aqui com as palmeiras, a gente tem a Torre de Cristal, né, que foi produzida, né, pelo Francisco Brenan, ok? Então, outro local que vocês podem visitar, inclusive, é a oficina, né, de cerâmica do Francisco Brenan, certo? Então, aqui, para a gente finalizar a nossa aula, certo? Antes da gente sugerir aí a atividade para vocês, a gente tem elementos de vários locais, né, daqui do estado. Então, a gente tem artesanato aqui, né, como essas esculturas aqui de cerâmica, né, que vem de lá de Caruaru. A gente tem aqui, ó, o trabalho, ó, trabalhou com areia. Esse daqui não é daqui de Pernambuco, é de Natal, certo? Rio Grande do Norte, mas é um exemplo aqui de artesanato. Escultura aqui, ó, a galinhazinha aqui, ó, com madeira, ok? Então aqui, ó, a gente tem essa flor, né, que a gente mostrou aqui, ela é produzida com escama de peixes, ok? Então vejam a arte, né? A rosa aqui, ó, produzida em madeira, ok? Produzida aqui em madeira. Então a gente tem vários exemplos, né? O crochê, esse daqui foi produzido pela mãe da coordenadora, Celia, ó, artesã, artista ela. Então aqui, ó, a garrafa adornada com fuxico também, né? E barbante aqui por dentro, né? Então aqui é uma outra escultura feita em argila. Então vale a pena, gente, visitar aí os locais, né, de artesanato, né? E fica aí como sugestão de atividade para você. Direciona o celular aí para o QR Code e você vai ser direcionada para assistir um vídeo que complementa aquilo que a gente trabalhou na aula. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Agradecer a Késia. Agradecer a professora Yolanda. Professora, dá um tchauzinho aí pro pessoal. E até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau e até mais.